Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já como é que tem acompanhado a questão da Palestina e nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, como é que acompanha o facto de a comunidade internacional, os Estados Unidos em particular, ou pelo menos é isso que vão dizendo, estarem bastante inquietos com a forma como vai com certeza processar-se o ataque à zona da cidade de Rafah, onde estão pelo menos 1 milhão de refugiados e onde, evidentemente, face ao histórico desde 7 de outubro, a comunidade internacional pondera a evidência de que provavelmente vai acontecer mais um banho de sangue. É verdade, António. E 30 mil mortos depois já se justifica ficar ligeiramente preocupado, que é a Exatamente. imagem que os Estados Unidos estão a dar. Eu só gostava de fazer uma pequena nota histórica relativamente àquilo que são chamados massacres naquela zona. Historicamente, e eu fazia parte um pouco deles, as pessoas tinham na memória histórica das questões que se passam na Palestina um massacre importante que tinha ocorrido no Líbano, que é o massacre de Sabra e Shatila. E o massacre de Sabra e Shatila, que tinha sido cometido por forças libanesas com o apoio israelita nos anos 80, era tido como o auge dos massacres. Quando se falava num massacre, falava-se de um massacre de Sabra e Shatila. Morreram 3 mil pessoas em Sabra e Shatila. Dez por cento. Estamos a falar agora de 30 mil. E, portanto, a consciência da comunidade internacional acorda tarde nesta matéria, porque deu a Israel o direito de defesa, o que é normal perante aquilo que foi uma agressão terrorista em outubro, mas não pôs limites a esse direito de defesa. E foi lentamente ao longo destes 120 e tal dias, ou 130 dias, eh, manifestando a sua preocupação por essa chatice que eram as mortes dos civis e tal. Quando estamos, na altura, as coisas equiparavam-se. Tinham sido mortos 1.200 civis no ataque terrorista, entretanto iam aumentando os civis vítimas colaterais na reação israelita, e a certa altura nós estamos em 30 mil. 30 mil é de facto uma situação absolutamente dramática sobre o ponto de vista da, da, da imagem pública das coisas, daquilo que é, eu diria, a própria legitimidade política de Israel, que, de certa maneira, como que desbaratou uma, uma legitimidade e desbaratou uma reação simpática da comunidade internacional perante o ataque terrorista que tinha sido vítima, ao provocar uma reação desta dimensão. Dir-se-á, não há outra maneira de fazer isto. Tem que haver, quer dizer, não é possível pensarmos que para 1000 e tal mortos correspondem 30 mil do outro lado, a menos que tenhamos uma leitura de que os palestinos não são gente ao nível. eh, Até porque, vale a pena dizer, nós estamos aqui perante uma punição coletiva. Esse é o ponto importante. Nós estamos perante uma punição coletiva de um povo que vivendo numa área que é dominada pelo Hamas, que são os responsáveis pelo ato de 7 de outubro, não tem, particularmente as crianças, mas também o resto da população, não tem culpa disso, quer dizer, e não podem ser vítimas colaterais disto com uma total complacência internacional. E há um ponto muito importante que foi dito outro dia por Joseph Borrell, eu devo dizer que tinha sempre hesitado de falar no assunto, mas agora que o Joseph Borrell já o fez, há uma coisa muito simples nesta matéria, que é os Estados Unidos, se repararmos bem, estão a aprovar no Congresso apoio financeiro para a ajuda militar a Israel. Se os Estados Unidos quisessem fazer pressão sobre Israel, bastava dizerem que não davam apoio financeiro para o exército israelita e para as estruturas militares israelitas. E aí a pressão sobre Israel era grande. Só que os Estados Unidos não fazem isso, como nós sabemos, já aqui falamos, porque tem um problema interno do lobby que se exerce quer sobre o Partido Republicano, quer sobre o Partido Democrático. Mas aí vale a pena dizer. José Borrell teve pela primeira vez a coragem de dizer isso.
que é, se os Estados Unidos quiserem, na realidade, pôr cobro a esta matança, podem fazê-lo. Podem fazê-lo através de fechar a torneira financeira. Pelos vistos não querem. Mas também vale a pena dizer, esta palavra de José Borrell é um pouco rara dentro da União Europeia, porque se fosse perguntado isto a qualquer ministro alemão, o ministro alemão não dirá nada do mesmo género, o que significa que a Europa funciona a várias vozes. E por Nem isso, provavelmente a própria comissária europeia, que é uma nem ex-ministra alemã, é provavelmente, bom exatamente, não esquecer. pô, ela não esquece que é alemã. E, portanto, nós estamos perante uma possibilidade de um massacre. Netanyahu já disse que quer fazer isso, porque quer destruir toda a capacidade que o Hamas ainda, residual que ainda existe na faixa de Gaza, e com isso só na noite de ontem morreram cento e tal pessoas, civis, quer dizer, e portanto, dir-se-á, mas haverá alguns membros do Hamas, caramba, mas também não deve haver assim tantos membros do Hamas como isso, para estarmos permanentemente a ver mortos civis, crianças mortas a todo momento. Bom, se é este o sentido, digamos, da pacificação feita em Israel, eu vou dizer uma coisa, quer dizer, eu não sei, eu não conheço o judaísmo suficiente para saber se no judaísmo também há céu e inferno, mas se há, eu sei quem é que está no inferno. Até porque aquilo que aparentemente move o atual governo israelita é exatamente o facto que é verdadeiro, suponho eu, o facto de uma maioria substancial dos palestinianos da faixa de Gaza ser apoiante do Hamas. Quanto a isso, aparentemente não há dúvida, sendo certo que todas estas intervenções militares farão com que a parte que eventualmente não apoiava o Hamas tenha passado a apoiar o Hamas. Exatamente, António. O que você acaba de dizer é puramente certo. Isto é, nós sabíamos que o Hamas é uma estrutura de natureza política, vale a pena dizê-lo, que ganhou as eleições na faixa de Gaza e que criou um exército que fez ações de natureza terrorista, uma estrutura militar que fez ações de natureza terrorista. O Hamas não é um partido democrático, é uma estrutura não democrática, como existe um pouco por todo o mundo. O Hamas, contra o Hamas, há seguramente muita daquela gente que ali está e que vive ali e que sofre o Hamas, outros apoiarão o Hamas. Depois do que aconteceu, o Hamas, ou outra coisa qualquer, que se chama Hamas ou que se chame qualquer coisa que represente o interesse dos palestinos numa expressão política de raiva, vai aumentar. E a novas gerações palestinas, quer ali, quer na Cisjordânia, quer aqueles que estão exilados, refugiados no Egito, na Síria, etc., são um caldo de cultura extraordinário, porque Israel parece não querer perceber, ou querer viver, ou digamos, não se importar de viver nesta situação, que aquilo é um caldeirão que ciclicamente vem ao de cima. A história de Israel prova isto, estes 70 e tal anos. É um caldeirão. Porquê? Porque Israel não quer, e isto também é importante este aspecto agora, Israel não quer a solução dos dois Estados. E mais agora muito menos. Agora, muito menos. A opinião pública israelita, hoje em dia, é muito mais renitente à solução dos dois Estados do que era no passado. Claro. Porque, porque foi conduzida numa linha de tensão que acabou por afetar fortemente aquilo que era a capacidade de negociação, neste momento estão quebradas as pontes. E nós não sabemos o que é que vem aí. Agora, o que vem aí, a menos que Israel ponha uma bomba por cima dos palestinos, que não vai fazê-lo naturalmente, até porque não há maneira de pôr bombas de natureza nuclear sem efeitos colaterais próprios, eh, esta gente vai viver assim permanentemente. E vai viver assim neste ódio a Israel. E dentro de Israel vai haver um ódio cada vez maior relativamente aos palestinos. Para isso é que há soluções da natureza política. Mas para fazer soluções de natureza política, aquilo que se chamava historicamente a paz dos bravos, é preciso haver coragem. E manifestamente este governo israelita não tem essa coragem. Claro, e, além de que toda esta intervenção militar de Israel tinha como finalidade assegurar a segurança israelita, neste momento o mínimo que se pode dizer é que não há a mínima hipótese de, na próxima década, no mínimo, haver qualquer tipo de segurança para os israelitas que vivem em Israel. Não, e além disso, prejudicou historicamente a imagem de Israel de uma forma terrível.
Israel claro, não tinha propriamente uma imagem de um Estado respeitador da ordem internacional, mas apesar de tudo havia, digamos, um sentimento de alguma a noção de que Israel estava ali acossado, o ataque terrorista assim o tinha mostrado, etc. Agora, o excesso de reação em matéria de legítima defesa matou completamente aquilo que era a imagem de Israel. Vamos ver agora, ainda há umas negociações em curso, ainda há o Qatar, o Egito, os Estados Unidos, que estão envolvidos em negociações no sentido de criar a chamada pausa, mas eu acho que há aqui um espaço muito diferente entre aquilo que é a posição de Israel e aquilo que é a posição do Hamas. O Hamas quer pura e simplesmente o fim da ocupação, coisa que Israel não parece muito pressionada para fazer. O Israel quer liquidar completamente o Hamas, qualquer que seja o preço que isso tem em matéria de vítimas colaterais de natureza civil. Não sei, no meio disto tudo estão os reféns, apareceram 2 reféns que foram resgatados através de uma ação, de um golpe de mão israelita muito bem feito dentro da faixa de Gaza, mas estamos a falar ainda de mais 100 e tal pessoas que eventualmente ali estão, muitos deles eventualmente já mortos. claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, para nos mantermos na atualidade das guerras, exatamente, regressando agora à Ucrânia, embaixador. Volto a dizer, a recordar que estamos a 14 de fevereiro, quarta-feira, para lhe perguntar se lhe parece que há alguma hipótese de o Congresso, ou antes, de a Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano vir a votar favoravelmente, como aconteceu já no Senado, a extensão do auxílio financeiro à Ucrânia. Essa abordagem na Câmara, que parece muito reticente a deixar passar essa ajuda financeira, também não seria imediata. Ela iria, Certo, iria ter algumas semanas, razão pela qual, sob o ponto de vista de impacto objetivo dessas medidas sobre o apoio à Ucrânia, convém que ficar claro que estamos muito longe ainda disso. Gostava, no entanto, de dizer que estive a ler com bastante cuidado aquilo que é o financiamento, esse financiamento à Ucrânia, e queria dizer que 84% desse financiamento é para ficar nos Estados Unidos. exatamente. 84% do financiamento à Ucrânia é para ficar nos Estados Unidos, isto é, para financiamento de empresas americanas que fornecem à Ucrânia. E, portanto, o pacote global que tinha sido proposto pelo Senado era de 95,3 mil milhões de dólares, mas era Ucrânia, Israel, Taiwan. Do que vai para a Ucrânia eram 60 milhões, mas na realidade 84 ficam nos Estados Unidos, só 16 é que serviriam para financiamento à Ucrânia, o que somaria ao montante de 50 mil milhões que a União Europeia já deu. E, portanto, vai demorar algum tempo. Agora, a Ucrânia vive, Tony, vale a pena dizê-lo, digamos, num tempo de alguma ebulição, tendo em conta que nós não fizemos este nosso encontro na semana passada por razões imperativas, mas a Ucrânia vive num momento de mudança de titularidade do seu chefe do Estado-Maior-General, o general Zalutsky, que saiu e foi substituído por general Sirski, que era um homem dedicado ao exército terrestre. É um homem que já deu a sua primeira entrevista e que disse isto de uma forma muito clara. Nós estamos neste momento, a contraofensiva foi um fracasso, estamos neste momento em posições defensivas, mas mantemos o nosso objetivo de recuperar as fronteiras todas, de recuperar, digamos, a área que o direito internacional concede à Ucrânia, isto é, a própria o Donbass, mas também a Crimeia, etc. E, portanto, Sirski não muda muito no posicionamento anterior, mas é evidente que há aqui um abalo com esta mudança do general Zanussi, que é no fundo uma vítima do fracasso da contraofensiva Claro. e é também uma vítima daquilo que é a força objetiva que Zelensky tem. Zelensky claramente conseguiu, digamos,
força suficiente interna para mudar aquilo que era a figura mais conhecida e mais popular até dentro da Ucrânia. Zanussi é mais popular do que Zelensky. Estamos a falar de uma relação de 88 para 68. Este general é um general provado no terreno, muitos o culpam do problema de Bakhmut, mas também muitos lhe acreditam a defesa inicial de Kiev e depois algum crédito pela saída das tropas russas de Kharkiv. E, portanto, é um homem com grande experiência. A Ucrânia, ao longo destes 2 anos e mesmo antes disso, tinha criado uma equipa de natureza militar muito forte. E a Ucrânia, a prova provada, é que conseguiu resistir aos russos ao longo deste tempo, independentemente de fracassos aqui ou ali, mas a verdade seja que o exército ucraniano tem uma valia, sob o ponto de vista militar, extraordinária. E, portanto, são todos generais muito bem preparados, veremos em que medida é que são capazes, digamos, de dar a volta. Para dar a volta precisam de material e precisam de homens. E aí há ali uma contradição entre Zelensky e Zanussi que foi fundamental, que foi quando ele disse: eu preciso de mais 500 mil homens. 500 mil homens. Os 500 mil homens obrigam a um recrutamento e um alargamento do recrutamento. A Ucrânia já vive sob um estado de guerra que obriga qualquer homem, desde os 18 anos aos 60 anos, não possa sair do país. Mas, apesar de tudo, tem evitado baixar a idade mínima para o recrutamento. Porquê? Uma razão que tem a ver com racionalidades que nós às vezes não pensamos. A Ucrânia quer poupar a sua juventude à ação da guerra e quer que eles tirem os seus cursos, que se preparem, eh, para não estar a liquidar a sua juventude, que seria, digamos, uma espécie de suicídio demográfico. E por Claro. isso mesmo tem uma grande relutância em ir buscar gente mais jovem. Nós estávamos habituados na nossa tropa a ter gente na tropa aos 18 anos. A Ucrânia não, a Ucrânia é só a partir dos 27. E, portanto, isso faz com que, eh, no planeamento do próprio país, a ideia é vamos preservar esta gente, vamos mantê-los para o nosso futuro. É interessante do seu ponto de vista de planeamento. Resta saber em que medida é que isto é compatível com a manutenção de recursos humanos suficientes para poderem fazer a guerra. Recursos humanos e recursos financeiros, económicos e, em particular, materiais. Nós verificamos que há um atraso grande no fornecimento das munições à Ucrânia. A Ucrânia está com grande dificuldade de munições. Também, mesmo ao nível do fornecimento do material de guerra, seja tanques, seja os famosos F-16 que ainda não chegaram, vamos ter algum tempo. E esse tempo é trágico para a Ucrânia, que vive perante um exército russo que não tem dificuldades em termos numéricos, talvez tenha dificuldades em termos de qualidade técnica daquilo que apresenta no terreno, mas é uma guerra que está aí para durar. E dificilmente, digamos, vamos ter uma solução rápida. E já agora vale a pena lembrarmos aquilo que ainda não chegámos a falar aqui, que é o discurso de Putin, a entrevista de Putin, dado a Tucker Carlson, o jornalista americano. Putin mostra nessa entrevista não só, digamos, a sua leitura sobre os direitos russos na Ucrânia, que é profundamente discutível, como mostra uma certa serenidade que deve ter preocupado alguns dirigentes ocidentais. Putin mostra-se, digamos, dono do jogo naquilo que é a definição da posição russa. Nós já falámos aqui sobre aquilo que vem as eleições presidenciais que aí vêm. Putin já está a fazer aquilo que são as malfeitorias tradicionais num regime autocrático como é a Rússia. Não vai a debates, proibiu vários candidatos, etc. As eleições vão ser uma farsa. Putin vai ganhar calmamente e vai ficar naturalmente como o pesar para os próximos tempos. Mas isso é a lógica normal de um regime que não é democrático e que, digamos, encontra razões até de natureza nacionalista para o continuar a não ser. Claro. Para uma resposta rápida, embaixador, e voltando atrás na questão da substituição da cúpula das Forças Armadas ucranianas, parece-lhe que de alguma maneira Zelensky está aqui, digamos assim, a queimar candidatos para que pudessem posicionar-se para o substituir? Eu não sei se tirá-los, digamos, os queima, isto é, Exato, é evidente, claro. pô-los ao lado significa pôr de parte, por exemplo, neste caso de Zanussi, pôr alguém que é a figura mais popular da Ucrânia.
e que fica agora com um ar um bocadinho sebastiânico. certo. Perante isso, não sei em que medida é que falava-se que estava a pensar nomeá-lo para embaixador para Londres, quando não se tem mais nada para fazer a uma pessoa, manda-se para embaixador, pelos vistos, eh, e, o, e, o, portanto, veremos o que é que vai acontecer. O que acontece, há um ponto importante, é que a Ucrânia vive num momento de, de exceção sobre o ponto de vista institucional. Este estado de exceção foi prolongado, não há eleições. E, portanto, Zelensky também tem uma bomba relógio. Isto é, ao não fazer eleições, pode criar a ideia de que se houvesse eleições ele perdia. Claro, Não sei se evidente. perdia, não faço ideia se perdia, se calhar perdia para Zanussi, mas veremos. É uma situação muito, muito complicada. Agora, eu acho que o problema essencial está no terreno e está na capacidade que a Ucrânia tenha de garantir, pelo menos, que as tropas russas não avançam, embora os últimos sinais que se foram dados e a estrutura, e há um estudo nas últimas 48 horas feitas pelo Instituto Inglês de Chatham House, que diz que os ataques, a Rússia recomeçou uma tática antiga dos anos 20 e dos anos 30, que era fazer ataques simultâneos em várias frentes, que tornam difícil ao adversário, porque tem muita gente, porque tem muitos tanques, porque tem muito material, embora possa não ter uma grande qualidade, como eu já referi, mas pode de facto criar uma pressão extremamente grande. E não havendo da parte da Ucrânia a capacidade de mobilizar recursos de natureza militar capazes de contrariar isso, podemos ter uma situação muito, muito difícil. E essa é a grande preocupação que atravessa os países NATO ali próximos, que veem nesta aproximação russa uma ameaça a si próprios. E aí já podemos passar para o tema seguinte, é que as declarações de Trump sobre a NATO foram o que foram e já lá iremos. Exatamente. Antes de irmos às declarações de NATO, vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com esse tema, Trump e a NATO. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, exatamente para irmos até ao tema proposto no final da segunda parte. Trump e as suas declarações medonhas sobre a NATO, mas também o facto de, aparentemente, estar prestes a conseguir uma vitória no Supremo Tribunal, que aparentemente não está nada virado para aceitar retirá-lo da corrida às primárias republicanas. Pois, nós não sabemos em que medida é que Trump também não estará a jogar com a circunstância de que metade do eleitorado dificilmente aceitaria o seu afastamento, e isto criaria uma tensão nos Estados Unidos brutal. Eh, Exatamente, claro. eh, É curioso que estamos a viver no Brasil uma situação quase similar, embora em relação ao anterior presidente, e Bolsonaro não é candidato ainda neste momento. Trump está a avançar com declarações completamente desproporcionadas face àquilo que seria a normalidade de uma situação internacional da gravidade como aquela que os Estados Unidos atravessam, tendo em atenção as questões de Taiwan, as questões da Palestina, as questões da Ucrânia, e disse esta coisa extraordinária que é, se os europeus, ele aliás não disse, ele repetiu o que já tinha dito, eu julgo que já tínhamos falado aqui, ele tinha dito isso numa conversa com o Thierry Le Breton e com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ele tinha dito que se os Estados europeus não pagassem, não dispensassem 2% do seu produto nacional bruto para a sua defesa, isto é, no fundo para a NATO, dado que a sua defesa está incluída na NATO, os Estados Unidos não se consideravam responsáveis por essa defesa. Isto é de uma gravidade extrema, porque os Estados Unidos estão presos aos países europeus pelo acordo da NATO, e o acordo da NATO, o chamado a eventual invocação do artigo 5º da NATO é o elemento essencial para o equilíbrio europeu, que isto é, se um país for atacado, todos os outros vêm em seu favor, em seu socorro, não necessariamente de natureza militar, mas de qualquer maneira está a natureza militar lá ao fundo. Essencialmente está o fator de dissuasão por parte dos Estados Unidos. Ao dizer isto, ao Trump, ao dizer isto, está a criar uma dúvida brutal sobre aquilo que é a essência da NATO.
E, portanto, um país que nós dizíamos, e aqui a Rússia nunca atacou nenhuma fronteira NATO. É verdade, a Rússia até hoje nunca atacou nenhuma fronteira NATO. E quando a Polónia, ou a Estónia, ou a Letónia, ou a Lituânia, ou a Roménia, ou a Bulgária dizem, mas pode haver aqui uma tentativa da Rússia? Não. A Rússia sabe que tem os Estados Unidos a defender a fronteira NATO. Quando um putativo presidente americano, que já foi presidente e que volta a ser, que poderá voltar a sê-lo, diz eu não me comprometo a isso, obviamente que esses países ficam à solta, ficam sem segurança. E isto dá à Rússia uma outra atitude. Em termos, Aliás, é uma atitude que vai obrigar o governo do Kremlin a fazer um novo exercício, que é o de procurar não a fronteira NATO, mas a fronteira dos 2% de investimento do PIB. pois, mas para isso tinha que vir começar a atacar Portugal, quer dizer, porque Portugal não cumpre os 2%, e portanto, se eles começarem a atacar aqui é um bocadinho chato, quer dizer, a questão é o seguinte, quer dizer, há aqui isto é evidente que isto é um bullying por parte de Trump, não vale a pena pensar outra coisa, quer dizer, dificilmente os Estados Unidos fariam isso. Agora, pode levantar um problema que é um problema, que é uma questão que se tem vindo a pôr às vezes de forma quase caricata, quer dizer assim, se a Rússia atacar o Montenegro, os Estados Unidos fazem uma retaliação de natureza atómica? Quer dizer, a questão é esta. Uma coisa é a Rússia invadir a Polónia, outra coisa é a Rússia atacar o Montenegro, por exemplo. E o Montenegro é um exemplo, mas também podia ser a Letónia ou a Lituânia, porque há aqui um ponto novo que tem a ver, não é novo, mas de certa maneira renovado, que tem a ver com o que Putin disse na sua entrevista a Tucker Carlson. É que Putin considera-se responsável pelos países onde haja comunidades russas que estejam, Certo. na sua perspectiva, ameaçadas. Ora, os países bálticos isso acontece. Há comunidades russas ameaçadas, por erros vários e por culpas próprias, e por exageros de um lado e do outro. Mas isto cria aos países bálticos que têm essa situação um pânico relativamente àquilo que pode ser a reação russa. Portanto, Trump introduziu aqui um novo fator. Já agora eu gostava que não acabássemos sem sublinhar aqui um ponto. Nós andámos aqui várias vezes a falar, com paninhos quentes, sobre a questão da idade de Joe Biden. A questão da idade de Joe Biden caiu na campanha eleitoral americana em força. Isto é, durante muito tempo as pessoas tinham alguma relutância em falar do assunto, que é desagradável, o senhor tinha algumas fragilidades, mas depois o senhor começou a confundir Helmut Kohl com Scholz, começou a confundir Mitterrand com Macron, começou a confundir o presidente do México com o presidente já não sei de quê. Eh, Isto dá uma sensação de fragilidade para quem dirige a maior nação do mundo e para quem tem, ainda por cima, a ambição de a dirigir durante os próximos 4 anos, dá uma sensação de uma imensa fragilidade e a noção de que temos, digamos, a nossa segurança e decisões que são absolutamente fundamentais para o nosso futuro nas mãos de um senhor que, por virtude da idade, que é uma coisa complicada, mas que todos nós temos que viver com isso tudo. Eu, às vezes, também faço enganos naquilo que, na troca de algumas palavras, e acontece-nos a todos, e a partir de uma certa idade acontece-nos mais, porque a idade não é reversível. Contrariamente à juventude excessiva, que é uma doença que se cura com o tempo, a idade não. A idade é uma coisa que só tem condições de se degradar, as condições intelectuais, físicas, etc. E Biden está claramente nesse caminho. E Trump, apesar de tudo, mantém uma imagem um pouco não, bastante mais vigorosa. E Putin, na sua entrevista e na capacidade intelectual que mostrou na sua entrevista, faz um contraste muito grande com Biden. E isto, portanto, já começa neste momento a pescar dentro do próprio, da opinião pública americana. O debate está aberto na opinião pública americana, nos jornais, nos sites, etc. As pessoas estão a ter consciência de que têm um presidente com uma certa debilidade. Dir-se-á, sim, mas temos uma vice-presidente que, se no caso dele falhar, virá. Só que Kamala Harris, como já aqui falámos várias vezes, não tem um apreço em função daquilo que foi a sua performance ao longo destes últimos 4 anos, não tem um apreço suficiente para poder ser vista como uma solução de substituição para Biden, que, vale a pena dizê-lo, é das personalidades americanas, em termos presidenciais, mais capazes sob o ponto de vista de conhecimento das realidades internacionais. De qualquer maneira, embaixador, nesta altura do campeonato, digamos assim, não há nenhuma hipótese de os democratas norte-americanos conseguirem uma alternativa a Joe Biden. Teoricamente ainda era possível.
Claro, Antigamente ainda era possível, eu ontem por acaso estive a reler um texto sobre isso, mas é manifestamente uma hipótese puramente residual e sem substância. Não me parece que seja. Em particular, não é possível obter um consenso sobre uma mudança, porque isso também levaria a outro problema, que era o problema de Kamala Harris, que tem o seu legítimo direito de claro, aparecer. Ah, claro. Havia uma outra solução, que era substituir o vice-presidente, que é tirar Kamala Harris e pôr Hillary Clinton, por exemplo, como certos setores também dizem, que tinha ali uma espécie de presidente-chave na mão, não é? Mas é muito difícil neste momento ter um consenso dentro do Partido Democrático para fazer essa mudança. Por outro lado, no outro lado do jogo, os republicanos, é cada vez mais óbvio que não há ninguém que possa colocar em causa a supremacia de Trump. Nikki Haley era a única, digamos, a antiga governadora da Carolina do Sul era a única, mas vai ser esmagada, digamos, e o assunto vai ficar arrumado. Trump é o candidato republicano, sem a mais pequena dúvida. O que é trágico nisto é que, perante aquilo que são as sondagens hoje em dia, a probabilidade de vir a ser presidente, no caso de ser candidato, ou que tudo indica que será assim, é muito elevada e, portanto, o mundo está perigoso, como diria Vasco Polido Valente. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico, onde encontram a versão com imagem e a versão podcast. Até para a semana e obrigado.